Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um vídeo voiceover. Hoje eu vou fazer o voiceover do treino do dia 22/7 com a Lucky Star, que foi um treino que eu fui repor durante a semana. E eu gostei muito desse treino, foi um dos treinos mais legais que eu fiz. Vocês vão reparar depois que a gente fez bastante trabalho em círculo e isso foi ótimo. Eu gosto muito de fazer trabalhos com o cavalo, de encurtar e alongar a andadura e não só fazer um aquecimento rápido e salto. E como era um treino durante a semana, foi bem interessante porque foi bom isso. A gente fez mais esse trabalho de chão com o cavalo do que realmente saltou. A gente deu saltos no final, mas o que a gente mais fez foi trabalhar alongando e encurtando a andadura. Tava muito frio nesse dia, eu tava com 2 blusas, mesmo assim eu não fiquei com calor, isso porque eu montei a Lucky, hein? Primeiro a gente começou um aquecimento em volta da pista só pra distender o cavalo, né? E aí foi o momento que a gente começou a trabalhar em círculo. Eu gosto bastante de trabalhar em círculo. A gente começou fazendo um trote sentado. No trote sentado a gente encurtava o trote, então a gente alongava o trote, depois ia pro levado. E aí no caso a gente continuou na pista e fez a posição esporte ao trote. Quando a gente trabalha em círculos, isso faz o cavalo se usar mais. Sempre falo que o círculo é o que mais desequilibra o cavalo, porque quando ele tá na reta, ele consegue se manter para frente, mas às vezes sem impulsão, só indo, só andando. Quando ele tá em um círculo, quando você encurva ele para dentro em um círculo, ele começa a se desequilibrar. E ele precisa se equilibrar usando o posterior de dentro. Então é aí que você começa a trabalhar o posterior do cavalo. É muito importante fazer círculos, é muito interessante fazer círculos. E quanto mais curta a andadura, mais o cavalo precisa fazer força para continuar indo para frente. Então a gente acha que fazer o cavalo, gastar o cavalo, é colocar o cavalo para correr e deixar ele se cansar. Na verdade não. Quanto mais curta a andadura, mais força ele vai ter que fazer. Quanto mais você trabalhar aí, voltar, mais ele vai ter que usar os pés. E usando os pés é que ele vai cansar, né? Fazendo força ele vai cansar. Porque quando a gente mantém o cavalo aberto, ele simplesmente vai estar andando de qualquer jeito e você não vai estar cansando tanto. Não sei se vocês estão reparando, mas esse exercício que eu tô fazendo é uma espiral.
Nessa espiral eu tô fechando cada vez mais o círculo usando só a rédea de fora e a perna de fora e a perna de dentro pra jogar o posterior dela pra fora, porque eu quero que ela fique redondinha pra dentro. E aí eu fiz o círculo pequeno, 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 nunca passando a rédea de fora por cima do pescoço do cavalo, por cima da cernelha, né, cruzando a rédea, e depois que eu fechei bem o círculo, eu fui abrindo. Foi um exercício muito interessante de espiral, eu gostei bastante de fazer esse exercício. Eu já tinha feito ele há uns anos atrás com um outro professor meu, que foi a forma como ele me ensinou a usar a rédea de fora. Essa parte onde eu corto a pista no trote é muito interessante, porque é muito claro que depois de todo esse exercício de encurtar e alongar a andadura, ela tá usando os posteriores, ela tá trotando apoiada e ela tá trotando usando os pés para se jogar para frente e não só puxando o terreno com as mãos. Então ela estava impulsionada. Foi muito interessante ver isso, ver como que a gente conseguiu isso, né, fazendo esse trabalho com as andaduras. Aí a gente estava trotando sem os pés no estribo. Um pensamento muito interessante que eu lembrei e coloquei em prática nesse treino foi o de... Eu não sei como eu posso explicar, mas eu relaxei a perna e eu abracei o cavalo com a perna, mas não quis dizer que eu apertei. Vocês podem ver que eu não tô apertando a Lucky com as minhas pernas, mas é como se tivesse uma coisa reta dentro de mim, assim, do meu cóccix, a minha cabeça, que me mantesse ali e eu pudesse relaxar as pernas e não pensar em ficar presa usando coxa e joelho, porque isso ia fazer eu pular mais na sela. Aí a gente fez o trote elevado sem estribos, que é o exercício mais difícil que tem. É a coisa mais difícil que tem, é a coisa mais chata que a gente pode fazer, porém é muito bom para fortalecer as pernas. E depois a gente deu outra volta pro outro lado na posição esporte, então vocês podem ver que foi um aquecimento bem interessante, né? A gente fez bastante coisa, a gente trabalhou bastante coisa, tanto o cavalo quanto o nosso corpo. Acho que esse foi o momento que eu fiz a partida ao galope ou eu tava tentando fazer o trote mais curto do mundo? Acho que eu tava tentando fazer o trote mais curto do mundo. Vamos ver. É isso mesmo. Eu tava tentando fazer um trote sentado bem, bem, bem curto. E aí vocês podem reparar, né? Como a gente delicadamente, né? E de uma forma muito sutil vai encurtando e alongando a andadura. Aí foi a parte do galope. Agora a gente ia trabalhar no galope. Eu gosto muito de trabalhar no galope, em círculo no galope. Gosto muito de fazer, porque é a mesma coisa, né? Você vai fazer o cavalo trabalhar. É basicamente o mesmo trabalho, só que agora no galope. Aí eu segui a pista toda. Às vezes, quando você tá no círculo, você consegue deixar o cavalo direitinho na sua mão, do jeitinho que você quer. E aí, quando você vai pra pista toda, o seu trabalho é manter isso, porque o cavalo, geralmente, ele vai se abrir. E se abrir, que eu quero dizer, não é correr, mas sim abaixar a frente, não usar mais os posteriores, abrir o corpo dele, abrir o trabalho que ele estava fazendo. E aí o seu trabalho é manter isso, né? A sua função ali em cima do cavalo é manter o que você estava fazendo dentro do círculo na pista inteira. Mais uma vez a gente voltou pro círculo. E esse foi o momento que a gente fez o galope sem estribo. E novamente eu usei aquele pensamento de como se tivesse uma estaca que fosse da minha coluna na minha cabeça. E eu consegui relaxar as pernas e relaxar o meu quadril, relaxar as minhas coxas.
E foi um galope muito gostoso. Foi o melhor galope sem estribo que eu já fiz na minha vida. Vamos lembrar que a Lucky tem um galope muito macio, realmente. E fácil de manter. Porque quando eu monto o Hickory, por exemplo, eu preciso sempre estar empurrando ele pra frente com o meu corpo e minha perna. Então não é tão fácil assim eu conseguir relaxar. Por isso que com a Lucky foi tão bom fazer esse galope. Meu professor tinha pedido pra parar e eu nem queria parar, mas aí eu parei. Galope já com estribos e posição esporte na pista inteira, avançando um pouco do galope. A gente fez mais uma volta. E aí a gente voltou pro círculo. As minhas transições pro trote estão saindo muito melhores ultimamente. As transições pro trote a gente faz elas unicamente na rédea de fora. E é muito interessante como eu comecei a fazer isso e eu percebi, realmente isso dá certo. Então você vai literalmente bem devagar sentar na sela de uma forma mais dura, né? Parar de acompanhar o galope do cavalo, para o cavalo entender que você não quer mais que ele galope, e puxar a rédea de fora, bem devagar, e puxando, e o cavalo ele vai trotar. E ele não vai se esparramar no trote, ele vai fazer um trotezinho reunido do jeitinho que você quer. Galopamos pro outro lado, e a gente estava alongando o galope, encurtando o galope, e às vezes, né, indo na pista toda, para tentar manter esse trabalho. Ela quer estercar. A Lucky às vezes tem esse costume de parar do nada porque quer estercar, porque ela não gosta de estercar enquanto tá fazendo qualquer coisa. O problema é que vocês que me acompanham há mais tempo sabem que às vezes isso acontece no meio de um percurso. Aqui não, tá? Desvia aqui, ó. Desvia. Por alguma razão eu tinha partido na mão errada. E aí eu tive que arrumar a mão dela pra entrar de novo no círculo. Eu acho que nesse momento eu tinha parado pra descansar antes de a gente entrar no círculo de novo. Encurtar o galope também é uma coisa interessante, porque às vezes você acaba colocando mão demais e o cavalo vai pro trote. Então, a dica que eu tenho nesse exercício é, primeiro você aperta o cavalo com a sua panturrilha, como vocês veem que eu tô fazendo, depois você coloca a mão de uma forma bem devagar. O cavalo sempre precisa estar indo pra frente, usando os posteriores, e com isso você precisa apertar sua perna para ele fazer isso. O que vai delimitar o tamanho da passada é a sua mão, e aí você precisa manter a impulsão do cavalo pra frente, com o seu pé e delimitar o tamanho da passada e a velocidade com a sua mão. Deu muito certo com a Lucky, eu fiquei muito orgulhosa de ter conseguido fazer esse exercício. Transição para o trote, vocês podem ver que foi muito boa. Pode organizar, sentou na cela. Meu professor só tinha pedido um trote sentado pra gente partir o galope e todo mundo pensou em passo. Vou deixar meio no jeito, eu só dizer se dá pra 10, se dá pra 12, aí eu tenho que dizer que só, tá bom? Aí se quiser colocar alguma coisa, colocar lá, eu já coloco. E aí a gente começou a saltar, a gente saltou pouco na verdade. Esse exercício foi bem difícil para fazer com a Lucky, porque a gente tinha que entrar ao trote, passar pelos cavaletes, né, passar pelos cavaletes ao trote, saltar e fazer a linha. Mas a Lucky não queria fazer isso de jeito nenhum. Eu tentei entrar com a maior calma possível. A gente conseguiu uma ou duas vezes, mas sempre que ela via o salto, ela queria avançar. Uma coisa que ela faz a vida inteira dela, né? Ela queria avançar, então era muito difícil eu passar os cavaletes ao trote e não permitir que ela avançasse desse jeito. Eu entrei com essa calma, nesse ritmo, nessa velocidade, e aí a gente mais ou menos conseguiu.
e terminar a linha em 7 lances. Foi muito melhor essa passada, muito melhor. E a própria Lucky começou a perceber que eu queria que fosse devagar, então mesmo quando eu pedi o trote pra ela, ela já não acelerava mais tanto o trote. Agora sim foi quase... Foi muito bom, ela tocou ali no final, a gente correu um pouco demais no final, mas a entrada foi muito boa. E depois a gente mudou para 6 lances, o que fez com que a linha se tornasse mais rápido. E eu tentei manter a mesma entrada, só que foi um pouco complicado. Mas eu acho que a graça é essa, a graça é a dificuldade, a graça são os desafios que a gente tem que fazer. Os exercícios que a gente tem que fazer e sempre tá alterando as coisas no meio deles. Nem sempre vai dar certo, porque a gente não tá fazendo uma coisa que é tão simples assim. E é isso. Bom, pessoal, esse foi nosso treino de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo para apoiar o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E clica no sininho para ativar as minhas notificações de vídeos novos. Porque aí você vai receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E aí, se você gostou do vídeo, você vai lá poder assistir, poder curtir, poder compartilhar com seus amigos. Me segue também nas redes sociais, porque tudo sai lá primeiro. Principalmente os treinos, que sempre saem na data na qual eles são gravados. Então, se você quer acompanhar em primeira mão, me segue lá. E é isso aí. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e